Tirar o quê? O cachorro, Vem, o Billy. cachorro mata a menina. Não pega, não. Meu Ele Deus, acabou de... pega a bichinha Se chorando. acalma, mulher. Cadê o Billy? Entrou. Billy. Lá, mulher, olha. Ele acabou de correr meia maratona. Não mija aí, não. Nas corras da menina, não, rapaz. Passa pra fora. Passa. Você não traz cachorro para as casas. Minha Não filha dá. não não. Ele acabou de correr meia A menina tá maratona. assustada, o cachorro já mijou em sofá, já mijou em tudo. Deu bem, não sei como você decora três cachorros. Esse cachorro não é gente dessa terra, não. Eu acho que ele veio de outro mundo. Será que ele não é um animal pet? Eu sei lá. Mulher disseram assim, bota o cachorro pra correr. Ele correu até... Depois, se ele der corrida, ele nem parece. Billy, cadê ele? Pode olhar que ele já tá destruindo uma coisa por aí. Pelo menos se eu fosse dona dele, eu precisaria de carro pra canto e um. Vem, Billy, vovó tá morrendo de saudade de tu. Tá aqui.